Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos estudar sobre a divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Ela consiste em repartir um determinado número, obtendo como resultado um valor inteiro ou decimal. Assim como outras operações, ela está bastante presente em nosso cotidiano, por isso é importante conhecê-la bem e entender seus processos de resolução. Termos da divisão. Os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. No exemplo abaixo, a letra D maiúscula representa o dividendo, D minúsculo o divisor, Q o quociente e R o resto. Resolução. Como é que a gente vai resolver uma conta de divisão? Em uma divisão, devemos buscar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou chegue próximo ao valor do dividendo. Ficou difícil? Calma, vou explicar. Então, como devemos fazer? Devemos pensar no número que multiplicado por 2 seja igual a 6. E na tábua do 2, o número que multiplicamos por ele que seja 6 é o 3. Então, o valor que deve ser colocado é o 3. 3 será o nosso quociente. Observação. Nem sempre será possível encontrar um resultado exato para uma divisão. Nesse caso, dá-se o nome de divisão inexata. Sendo assim, o resto deve ter o valor diferente de zero. Como assim? No exemplo que estamos utilizando, 5 dividido por 2. Então, como resolver? Pensamos no número que multiplicado por 2 chegue mais próximo a 5, que seria o 2, né? 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, o 1 seria o nosso resto, fazendo assim uma divisão inexata. Divisão exata versus divisão inexata. Como a gente viu, né, a divisão exata, o resto sempre será zero, como o exemplo que utilizamos. 6 dividido por 2, 3. 6 menos 6, 0. 5 dividido por 2, o número mais aproximado seria 2, porque 2 vezes 2, 4. E 5 menos 4 sobraria 1. Resto zero, divisão exata. Resto maior que zero, divisão inexata. Podemos concluir que nosso dividendo sempre vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Dividendo com mais de um algarismo. Para resolvermos divisões com mais de um algarismo no dividendo, devemos realizar os seguintes passos. Começar a resolução da esquerda para a direita e descer cada número por vez, até não restar nenhum. Veja o exemplo a seguir. Então, utilizamos o exemplo de 324 dividido por 2. O primeiro número a ser dividido é o 3. Então, a gente vai pensar na tabuada do 2, o número que eu multiplique por 2, que chegue mais próximo a 3, que seria o próprio 1. 2 vezes 1, 2. 2 para 3, sobra 1 como resto. Baixa o 2. Qual número na tabuada do 2 que multiplicado por 2 chega mais próximo a 12? Então, resultado 6. Por que 6 vezes 2? 12. 12 para 12, nada. Baixa o 4. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 4? O próprio 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Exemplo 2. Em alguns casos da divisão, teremos que descer mais de um número por vez. Isso acontecerá quando o dividendo for menor que o divisor. Quando acontecer, devemos acrescentar um zero no quociente. Veja o exemplo. Lembrando que a gente tem que pensar um número que multiplicado por 5 que dê 5. E é o próprio 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5, nada. Baixa o 3. Porém, como o 3 ele é menor que o 5, a gente tem que descer outro número, que seria o 5. Então, fica 35. Como a gente desceu 2 números de uma vez, é uma regra, acrescenta-se o zero no quociente. E em seguida, você pensa qual é o número que multiplica por 5, que dá 35, que no caso é o 7. 7 vezes 5, 35. 35 para 35, nada. Divisão com quociente não inteiro. Isso acontece quando o resto da divisão é um número diferente de zero. Para realizar a divisão, devemos seguir os mesmos passos mostrados anteriormente, porém, na frente do resto, devemos acrescentar o zero e no quociente uma vírgula. Veja o exemplo. Então, a gente vai dividir 25 por 2. Então, vamos lá. Pensar o número que eu multiplico por 2, que chega mais próximo a 2, que no caso é o 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Baixa o 5. Então, qual o número que eu multiplico por 2, que chega mais próximo a 5? Que no caso é o
próprio 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 5, 1. É agora que a gente vai continuar a divisão. Isso acontece em caso de divisões inexatas. Então, para a gente poder continuar essa divisão, a gente vai acrescentar um zero próximo ao resto. Aí, quando a gente acrescenta um zero próximo ao resto, fica 10. E quando a gente acrescentar um zero, é uma regra, sempre tem que acrescentar também a vírgula. Então, a gente vai acrescentar a vírgula depois do 2. Agora, é igual a gente estava fazendo. Basta pensar no número que multiplicado por 2, que dê 10, que no caso é o 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. Divisão concluída. Dividendo com vírgula. Para resolvermos divisões em que o dividendo tenha números com vírgula, devemos buscar eliminá-la. Para isso, contamos a quantidade de algarismos existentes depois da vírgula e acrescentamos a mesma quantia de zeros no divisor. Veja o exemplo. Para resolver, como fazemos? O primeiro passo é retirar a vírgula e para isso a gente conta quantos números tem depois da vírgula. No caso, só é um número depois da vírgula, que no caso é o 2. Então, se tem apenas um número, o que a gente tem que fazer? Devemos acrescentar esse número que a gente pulou na casa da frente. Como assim? Acrescentar um zero no divisor. A vírgula estava no dividendo, então a gente acrescenta o zero no divisor. Então, a gente vai repetir novamente a conta. Fica 342, porque está sem a vírgula, dividido por 20. Em vez de 2, será 20, porque o zero foi para a frente do 2. Então, a gente pensa qual o número que eu multiplico por 20, que chega mais próximo a 34. 1 vezes 20, 20 para 34, sobra 14. E a gente desce o 2, restando 142. Qual o número que a gente multiplica por 20, que chega mais próximo a 142? No caso, é o 7. 7 vezes 20 dá 140. 140 para 142, sobra 2. Então, a gente vai utilizar a regra que a gente já aprendeu. Quando sobrar um resto, e esse resto não der para dividir, o que a gente faz? Acrescenta um zero e acrescenta a vírgula. Então, a gente vai pensar qual o número que eu multiplico por 20, que dá 20. No caso, é o 1. 1 vezes 20, 20. 20 para 20, nada. Divisor com vírgula. Assim como no caso anterior, para resolvermos divisão com vírgula no divisor, devemos eliminá-la e acrescentar zero. Porém, agora, o zero deve ser colocado no dividendo de acordo com a quantidade de números existentes após a vírgula. Veja o exemplo. Então, assim como no caso anterior, o primeiro passo que a gente tem que fazer é eliminar a vírgula. Então, a gente vai contar a quantidade de números que tem após a vírgula, que no caso é só o 2, né? Então, em seguida, a gente acrescenta a quantidade de zeros, só que em vez de ser no próprio divisor, vai ser no dividendo. Repetindo a divisão, vai ficar 2.340 dividido por 2. Agora é só resolver. Qual o número que eu multiplico por 12, que chega mais próximo a 23? Que no caso é o 1. 1 vezes 12, 12. 12 para 23, sobra 11. Baixo 4. Qual o número que eu multiplico por 12, que chega mais próximo a 114? Vai ser o 9. 9 vezes 12 dá 108. 108 para 114, sobra 6, baixo 0. Então, a gente vai pensar agora qual é o número que multiplicamos por 12, que dá 60, que no caso é o 5. 5 vezes 12, 60. 60 para 60, nada. Próximo caso, dividendo e divisor com vírgula. Nesse caso, utilizaremos o mesmo método de resolução. O que difere é que na divisão com vírgula no dividendo e divisor, devemos mover as vírgulas na mesma direção, da esquerda para a direita, até que os dois valores estejam sem vírgula. Caso um dos números ainda continue com vírgula, devemos retirar acrescentando zeros. Veja o exemplo. O primeiro exemplo que a gente está utilizando, 4,4 dividido por 2,2. Então, de acordo com a regra, tem que mover as vírgulas na mesma direção. Então, é isso que a gente vai fazer. No instante que a gente move a vírgula no 4, também vamos mover no 2, no dividendo e no divisor. Então, o número vai ficar 44 dividido por 22, bem simples. Qual o número que multiplicamos por 22, que dá 44? É o número 2. 2 vezes 22, 44. 44 para 44, nada. O próximo exemplo. 2,42 dividido por 2,2. Então, vamos mover uma no dividendo e uma no divisor. Só que o que acontece? Quando a gente move só uma vírgula no dividendo e no divisor, o divisor vai ficar sem vírgula, porém o dividendo ainda vai estar com vírgula.
Então, o que a gente vai utilizar? Fazer a regra que já estudamos anteriormente. Vamos mover mais um para que o 2 fique sem vírgula também e acrescentar um zerinho no divisor. Feito isso, vamos só resolver. Então, devemos pensar no número aqui multiplicado por 220, que chegue mais próximo a 242. 1 vezes 220, 220. 220 para 242, sobra 22. E agora utilizamos a regra que já estudamos anteriormente, né? Acrescentamos o zero para que fique igual e a vírgula. E depois, em seguida, pensar qual o número que multiplicamos por 220, que dá 220. No caso, é o 1. 1 vezes 220, 220. 220 para 220, nada. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.